bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Bom dia, igreja. Deus abençoe a todos. Que possamos aí mais uma vez ter o momento da palavra. Nessa sexta-feira estivemos na Nova Vida em Santa Isabel, pastor Carlos Mendonça. Então estivemos ali com vários pastores, com o bispo Robson, com o bispo Ademir, e foi um momento de rever muitos irmãos, de poder ver o crescimento da igreja, de poder estar orando, né, e compartilhando desta alegria. Então, eu compartilho, né, isso de púlpito, e o irmão Silênio, né, que foi ordenado, estava lá nervoso, numa ansiedade, o pastor Mendonça também, e em término eles mandaram um abraço para a igreja, agradecendo, né, por nós estarmos ali representando. Nesse dia estava eu, pastor João e as esposas, e foi um tempo assim muito especial. E eu acredito, querido, que a nossa família ela não é perfeita, mas é uma família que eu amo muito. Fui criado na Igreja Nova Vida, acompanho toda a história, e não tem como, a minha história pessoal, né, ela se mistura a história da minha família, da minha filha, com essa denominação. E que o Senhor nos ajude para que aqui possamos estar representando o Senhor e fazendo uma boa igreja, uma igreja com excelência, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que possa instruir e orientar cada um dos nossos irmãos. Logo no dia 23, no dia 30, nós já temos 2 convidados. Estou esperando fechar com o convite de outros. Alguns eu não consegui fazer o contato, mas logo assim eu vou estar anunciando para a igreja. Só quero reforçar o assunto com relação à oração, né? Que no mês de março nós vamos ter esse tempo, e algumas pessoas, né, falaram: pastor, nós vamos voltar ao nosso culto online às quartas-feiras. Eu sinto também essa falta, né? Fico um vazio pelo hábito, pela oportunidade de estar com vocês, mas o meu interesse mesmo, né, é que a gente possa ter esses cultos presenciais, né? Não todas as quartas-feiras, devido à dificuldade que eu entendo que existe hoje, mas esporadicamente, né? Então estou pedindo a Deus essa orientação. Então, como esse período de janeiro, fevereiro, março é aniversário da igreja, né? Então vamos estar nos direcionando, porque tudo que nós fazemos online, ele facilita muito, é uma oportunidade, é um tempo que você reduz, mas eu sei que a qualidade, quando nós estamos juntos, é diferente, né? Então, esse é um dos motivos que a gente vai ajustando e cada ano fazendo algo diferente, segundo a orientação de Deus, tá bom? Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre a vida de José. Na verdade, por 2 ou 3 vezes, eu começo fazendo todo o estudo lá no livro de Êxodo, né? Mas eu acabo lendo a história novamente, aí volto e entro por outro caminho, entendendo que Deus está nos dando uma outra direção. Mas o tema principal é justamente o que eu venho pregando durante esses dias, falando de não se esquecer de Jesus, lembrar dele,
independente das circunstâncias, porque nós somos assim. Esquecemos com muita facilidade, principalmente quando estamos atravessando aí os dias difíceis. Então, para você também que está nos assistindo, seja bem-vindo e que essa palavra possa te abençoar. Eu começo falando sobre as semelhanças que há na vida desse homem, e que quando a gente estuda em teologia e nos nossos cursos dentro da igreja, nós falamos muito sobre isso, que José, no Antigo Testamento, ele tipifica Cristo. E aí eu relacionei 10 semelhanças, mas tem muito mais do que isso, tá bom? Um dos pontos era que José era o filho amado de seu pai, e assim também era Jesus. José foi odiado pelos seus irmãos, também não foi diferente com o próprio Jesus. José foi enviado pelo seu pai, enviado aos seus irmãos pelo pai. Assim também aconteceu com Jesus, enviado por Deus ao mundo. José foi vendido por 20 ciclos de prata. Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata. José foi tentado e venceu, né? Não só foi tentado, mas venceu. Jesus também passou por todas as tentações muito maiores do que a de José e conseguiu vencer. Esse ponto que para mim é um dos que mais me chama a atenção, né? José foi preso entre 2 criminosos. Um foi salvo e outro condenado. E o que aconteceu com Jesus? Ele também estava preso na cruz por 2 criminosos. Entre 2 criminosos, um foi salvo e o outro foi condenado. José foi levado à masmorra e exaltado pelo rei do Egito. Jesus foi levantado da sepultura e exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. José se apresentou para Faraó com a idade muito nova, de 30 anos. Jesus também se apresentou ao seu pai com essa mesma idade de 30 anos. José foi chamado Jafenaté Paneia, o Salvador do mundo. Jesus foi designado também pelo Pai como Salvador do mundo. E muitas outras você verá essa semelhança. Então, estudando um pouco essa figura de José, nós podemos ver que já desde o Antigo Testamento, né, ao Novo, é possível você ser a imagem e a semelhança de Cristo. É possível você conseguir ter um referencial. E uma das coisas fundamentais que eu vejo nessas famílias, diferente do que é hoje, é muito comum, e graças a Deus nós estamos conseguindo mudar essa cultura, era muito comum a gente terceirizar a parte espiritual para a igreja. Quantos pedidos já recebi de avós, de pais: pastor, eu trouxe essa criança aqui para você orar por ele ou por ela, eu não aguento mais, eu não sei o que aconselhar, mas a igreja vai resolver. A igreja, ela tem essa função, sim, querido, de orientar, de dar o suporte, mas é aquilo que é dito na sua casa, na sua família, aquilo que você não fala, mas que os seus filhos observam, são essas coisas que ele vai repetir. E eu estava lembrando, durante a fase da minha vida, que eu não fui criado dentro de uma igreja, né? Ia aos cultos esporadicamente, no sentido de querer agradar a minha mãe, mas não era membro de nenhuma igreja. Em alguns momentos eram convidados por alguns amigos que eram cristãos, mas apenas isso. Gostava do ambiente, mas achava que não era para mim. Mas mesmo sem frequentar uma igreja desde pequeno, esses princípios do temor, essa reverência pela palavra de Deus,
nunca deixou de existir na minha vida. Então foi muito mais fácil para mim, quando cheguei à igreja, já agora mais maduro, com 20 anos ou 21 anos, eu consegui aceitar com muita facilidade, porque havia essa base. Então uma das coisas fundamentais que essas famílias tinham, era que eles ensinavam, eles mostravam, eles orientavam o quanto era importante essas pessoas, os seus filhos, servirem e temerem ao Senhor. Então José foi esse divisor de águas, vamos dizer assim, na história do Egito. E podemos ver a riqueza desse país até os dias de hoje. Então vamos fazer uma oração. Pai, nesse exato momento eu quero, com paz, com tranquilidade, pedindo não apenas o conhecimento histórico, mas a sabedoria, a colocação, as aplicações que nós precisamos. Nós não precisamos vir à igreja para ouvir um texto que nós temos em mãos e que muitas das vezes nós já até sabemos. Mas o que nós precisamos é da revelação da Tua palavra, mediante essa palavra para os nossos dias atuais. Então que possamos sair levando daqui o conhecimento, que possamos sair daqui refletindo sobre isso. Eu tenho conseguido lembrar do Senhor e dizer que Ele é bom somente quando há uma conquista de um bem, de um imóvel, de um carro, de um resultado, de saúde, ou de um desafio, de uma formação que eu consegui ter. Eu também consigo lembrar que mesmo nos dias maus, conforme foi cantado aqui, eu pude ver a Tua boa mão sobre nós. E que todos digam amém. O dom dado por Deus faz toda a diferença. Então nós vamos começar tratando sobre isso. Mas falando sobre os dias maus, eu refleti muito sobre isso. Quantas fases desses dias bons e maus eu pude ver, gerenciar, presenciar e ser vítima também delas. Conversando com vários pastores, e eu gosto muito de trocar essa informação, com pastores que estão no campo, com pastores que estão na ativa, que têm o seu testemunho de vida, eles estavam dizendo isso para esse pastor novo que iria ser ordenado, e para alguns que ali estavam. A igreja é como um mar. Tem dias que a maré está cheia. Tem dias que a maré está baixa, e aí você vê a sujeira. Tem dias que o mar está revolto, e que você fica impedido de entrar, e se entrar corre risco de vida. Mas também há dias que o mar está calmo, sereno, tudo tranquilo, como sempre fosse assim, mas não é. Eu acredito que a nossa vida é assim, irmãos. Existem dias que nós estamos alegres pelas nossas conquistas, por tudo está indo conforme você gostaria. Mas tem dias que não. E eu estava lendo um texto sobre isso, dizendo que tanto os dias bons quanto os dias maus foram feitos pelo Senhor. Então, uma vez que você é um servo de Deus, até nesses dias em que a maré está baixa, está muito revolto, o mar, lembre-se disso. Deus está trabalhando na minha vida. Deus quer realizar grandes coisas. Deus está mostrando quantas coisas naturais da minha vida em que eu estou extremamente agitado, estressado. E eu tenho comentado isso com algumas pessoas mais próximas. Em termos de vida com Deus, de comunhão, de saber o que eu quero para a igreja, esse tem sido uma das melhores fases da minha vida.
Há tempos atrás, quando acontecia algo ruim, difícil, eu ficava preocupado, eu não dormia, como é que vai ser? Chamo aqui, resolvo ali. Hoje eu tenho conseguido ver de uma maneira diferente. E observo que Deus cuida da sua igreja nos mínimos detalhes. Aleluia! Eu consigo perceber isso. E quando eu quero agir ou fazer alguma coisa, o Senhor só me diz: acalma, fica tranquilo. E é o que eu tenho visto, irmãos. Eu tenho visto na vida de alguns irmãos aqui, que alguns têm atravessado dias que não foram bons. Eu apenas orei, não me preocupei em trazer uma palavra para animar aquela pessoa, mas observando, eu pude ver que a cada dia Deus estava agindo, e aquele dia mau foi passando, e mais uma vez o Senhor foi sendo glorificado. Você pode agradecer a Deus, se você já experimentou isso na sua vida. Então nós passamos por isso. Então ter esse discernimento é importante para a sua vida, porque senão você vai partir simplesmente no sentido do conhecimento, naquilo que você leu, naquilo que você ouviu, naquilo que você estudou, né? Ou então simplesmente na prática. Isso aconteceu comigo. Eu passei por isso, eu venci achando que a mesma resposta é para aquela pessoa, e não é. Para cada um Deus tem um caminho, Deus tem uma maneira para agir. O dom dado por Deus faz toda a diferença na sua vida. Certa vez um jovem que estava preso em um lugar extremamente opressor, maligno, impossível de Deus agir aos nossos olhos. Ele não estava ali porque ele queria. O seu nome foi trocado por outro Deus. Mesmo assim, esse jovem prosperou, ao ponto daqueles que viviam em treva na Babilônia, naquele mundo tão tenebroso, reconheceu que na vida de Daniel havia a bondade e a presença do seu Deus. É possível, meu irmão, você se alegrar nos dias como nós estamos atravessando hoje, quando você tem essa convicção: o Espírito Santo do Senhor está sobre a minha vida. Gênesis capítulo 41. A história desse copeiro que não diz o motivo pelo qual ele e o padeiro, se revoltaram contra Faraó. E tudo dá a entender que essa notícia que chegou até Faraó jamais teria sido dita por ele, um confronto direto, porque eles saberiam que haveria ali uma pena de morte. Então, esse copeiro, ele vai estar relatando o que passou com ele. Porque Faraó teve 2 sonhos e isso o inquietou, o deixou agitado. E ele queria saber quem poderia interpretar esse sonho. E mesmo diante de tantos sábios que existiam naquela época, ninguém conseguiu interpretar. Não o significado da palavra, mas o que Deus estava querendo dizer com aquilo. Certa vez, disse o copeiro, Faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera, e fui restaurado a minha posição, e o outro foi
foi enforcado. Então nós estamos vendo alguém que passou 2 anos, mas mesmo se passando 2 anos, aquilo que esse jovem José realizou, marcou a vida daquele homem. Não simplesmente porque o salvou, e até então ele estava calado, por permissão de Deus ou não, nós não sabemos, porque José tinha feito esse pedido: quando você estiver diante do rei, lembre-se de mim, e ele foi esquecido. Mas no tempo certo, as coisas aconteceram. Você crê que no tempo certo, Deus vai realizar algo que você está esperando muito? Eu acredito, querido. Eu acredito numa cura, num milagre, numa restauração de um relacionamento extremamente complexo. E uma igreja que às vezes não anda conforme aquilo que Deus gostaria, e dizer: Senhor, restaura essa igreja. Eu oro por algumas igrejas. Então aqui vai ter o testemunho de uma pessoa não cristã. E o testemunho, querido, ele tem que ter base. O testemunho, ele não pode ser inventado, tem que ter autenticidade. O testemunho precisa ter um personagem real, precisa ter alguém que estava penalizado ou sofrendo e foi agraciado pela misericórdia do Senhor. Veja, esse testemunho não aconteceu por acaso. Não foi esses prisioneiros que foram até José. José percebeu que os semblantes deles estavam tristes. E qual era a posição de José? A posição de escravo. Que talvez seria o nosso comportamento hoje. Eu estou aqui preso, estou nem aí para essas pessoas que estão tristes, que fiquem, eu também estou. Mas José sabia que aonde ele estava, o seu Deus estava com ele. O seu Deus, querido, ele está com você nos lugares mais difíceis pelo qual você passa. E talvez você não tenha noção disso. Existiram vales, e existem vales tão profundos que você nem percebeu que você passou. E quando passou, não passou com sofrimento, porque a mão do Senhor estava sobre a sua vida. Essa foi a história. José percebeu, não sabendo que essa simples atitude iria mudar a vida dele. Será que às vezes nós não encontramos essa dificuldade? Como eu posso falar de uma prosperidade se eu não vivo isso? Como eu posso ajudar alguém que me procura ajuda no sentido de um problema conjugal se eu estou atravessando o mesmo problema? Independente das circunstâncias que você vive, independente da situação que você está passando hoje, você é livre e pode testemunhar, quer nos momentos bons ou maus. Você que é convertido precisa ter essa convicção: o meu Deus está comigo. O testemunho, uma vida cheia de Deus, leva outros a querer te conhecer, querido. Uma das coisas naturais de um novo convertido, e eu passei muito por isso, eu gostava muito de ler livros de testemunhos, porque eram fatos reais daquele momento, da cultura que eu estou vivendo. Isso me ajudava e impulsionava mais ainda a querer buscar e ter essa comunhão com Deus. E olha que o testemunho faz com que outras pessoas fiquem curiosas. Fala das coisas que Deus está fazendo aqui. Fala desse projeto que tem sido uma área de missão na nossa igreja, que cada semana é uma luta para manter, para ter as mesmas pessoas ali nos ajudando, para os problemas diversos que aparecem, que
não é de ordem da nossa igreja, mas do próprio local, que a gente tem que acalmar, que a gente tem que dar esse suporte. Nós estamos aqui embaixo, querido. Mas existem vários lugares aqui pela redondeza que eu não conheço essas pessoas, que você não conhece, mas elas estão falando de você pelo bom testemunho que essa igreja está dando. Aleluia! Não simplesmente preocupado com a ordem espiritual, achando que o corpo só tem a parte espiritual, mas atendendo às necessidades, e no encontro, sentando com essas pessoas, dando a essas pessoas um lugar de respeito, de dignidade, porque é isso que Deus tem colocado no meu coração. A igreja de Nova Vida do Coelho não é um campo de guerra, porque nós não estamos guerreando com o diabo, porque o grande guerreiro já lutou com ele, já venceu. Aleluia! A igreja do Coelho está aqui para capacitar os santos, para trazer água fresca em tempos tão quentes, para trazer sombra para aqueles que na sua alma está extremamente cansado. É essa igreja que eu acredito. Eu acredito que a igreja não é um hospital onde existem pessoas enfermas, mas pessoas que chegam aqui e começam a receber a cura do Senhor. Aleluia! Começa a ter a sua mente transformada, como disse o apóstolo Paulo. Não vê entre os pastores, entre os diáconos, entre as esposas, entre a liderança, entre a membresia em geral, alguém que está ali para mostrar o seu erro, mas quando você aponta a palavra de Deus, naturalmente, o Espírito Santo vai transformando a vida daquela pessoa e ela vai reconhecendo como que eu tenho sido fraco e tenho sido falho. Nós, essa quinta-feira, estamos estudando Efésios 5, capítulo 3, sem citar esse versículo. Quantos homens têm acompanhado esse trabalho ali essa quinta-feira? E aí, tem sido bênção para a sua vida? Tem sido momento de uma água fresca para a sua alma, e à medida que vamos falando, Deus vai tirando toda a sujeira, todo o lixo que tem jogado na nossa mente. E essa boa transformação vai fazer com que outros falem de você. Que coisa maravilhosa, querida, é saber que tem alguém falando bem de você por causa de Jesus. Faraó mandou chamá-lo e disse a José, e José estava onde? No calabouço. Diferente de uma prisão comum. Há pouco tempo há alguns anos, melhor dizendo, eu estive com a igreja no Forte, aqui em Niterói, e eu pude entender o que é um calabouço. É um lugar bem apertado. Nós visitamos aqui nesse forte, ele fica próximo ao mar, entre as pedras, e é um lugar que quando a maré enche, os prisioneiros que ali ficavam precisavam se encolher para não morrer afogado. Um lugar que não tem ventilação, pouca luz, que não tem nenhuma estrutura básica, porque não há interesse nenhum para te dar conforto. É um lugar de castigo. Esse José, que todo tempo quis agradar a Deus, não estava num local confortável como esse. Não estava num ambiente tão limpo como nós gostamos. Estava no calabouço, querido. Há momentos que, como cristãos, nós somos lançados pela vida, pelas circunstâncias,
por problemas internos na igreja ou externo desse mundo, ao lugar como esse. Mas mesmo nesse lugar, quando você clama por socorro, Ele ouve a sua voz. Aleluia! Ele escuta o seu clamor, querido. Esse é o maior testemunho desse jovem. E depois de barbear e trocar a sua roupa, então aí você já percebe como que estava esse local. Ele se apresentou a Faraó. Versículo 15. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém conseguia interpretar, mas ouvi falar que você, e quem falou foi o copeiro, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Gente, uma grande oportunidade para que José pudesse sair daquela condição. Uma grande oportunidade para que esse jovem pudesse dizer: a minha hora chegou, pode falar comigo, eu resolvo. Mas olha o que esse homem disse, mostra o temor que ele tinha do seu Deus. Isso não depende de mim. Como assim? Então depende de quem? Mesmo numa situação como essa, que ele poderia aproveitar uma grande oportunidade, ele aproveita para falar do amor do seu Deus. As oportunidades, querido, para falar do amor do seu Deus, elas acontecem o tempo inteiro na sua vida. Quem você acha que está lá fora, que vai vir aqui? Não é apenas pela divulgação que nós fazemos na internet, pelo excelente trabalho, mas esse trabalho evangelístico precisa acontecer, querido, na sua vida. Não quer dizer que todos virão aqui, ou para essa igreja. Que bom que venha, mas a importância de você poder divulgar e dizer que esse Deus existe, que esse Deus é verdadeiro, que esse Deus é único, que esse Deus continua entre nós e está querendo salvar todos aqueles que estão perdidos. Qual é o seu olhar para uma pessoa que, por essas festas que já está acontecendo aí pelas ruas, todo mundo vai para o inferno? Ou é aquele olhar de dizendo: Senhor, quantas vidas ainda precisam ser salvas? Quantas coisas eu ainda preciso fazer? E pode ser que não seja nesse campo, igual algumas igrejas que têm sido orientado por Deus. Eu não questiono isso, se foi Deus que orientou, indo para a rua nesses períodos. Mas Deus precisa enviar. Mas e no seu trabalho? Pastor, eu tenho vergonha. Eu entendo. Eu não sei falar assim. Entendo. Mas e o seu testemunho? Não depende das suas emoções. Não depende se você está bem ou não de saúde. Depende do seu temor a Deus. O seu temor a Deus, querido, vai fazer com que aquele local seja um local propenso para que as pessoas te procurem e digam: eu soube que você é cristã. O que você pensa sobre isso? E não adianta para essa pessoa você querer jogar tudo de uma vez, porque ela não vai entender. Tenha compaixão e misericórdia. José olha para esse rei e diz: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. O que ele estava dizendo? O dom não é meu, não é nosso. Eu tenho o dom de cura. Você não tem nada. Eu tenho o dom de revelação. Eu tenho o dom de sabedoria. Você não tem nada. É dado por Deus a cada um na sua medida
para aquele momento, para aquela situação. O dom não é nosso, é dado por Deus, mas a Ele toda a honra e toda a glória. José começa ali a trilhar a sua grande oportunidade de sair do fundo do poço para um lugar mais nobre. E ele fala com segurança. O faraó teve, no versículo 25, teve um único sonho. Deus revelou a faraó o que ele está para fazer. Deus tinha o seu povo, irmãos. Mas está revelando para faraó um ímpio, um adorador de outros deuses. Não é complicado a gente entender isso, mas tinha um motivo. Porque José estava ali. Aleluia. Por onde tem um servo de Deus, querido? A esperança para aqueles que estão perdidos. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor não é limitada, ela acompanha aqueles que o temem. A bênção do Senhor vai aonde aqueles que servem a Ele de todo o seu coração. Não importa se é diante de alguém extremamente terrível, incrédulo, ateu. O faraó teve um único sonho. Deus revelou a faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. Versículo 27. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelos ventos lestes, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Em alguns textos fala sobre a vaca gorda e a vaca magra. Você já passou períodos de fartura na sua vida? De olhar e falar assim: eu estou enjoado de comer picanha. E o pessoal está tão enjoado de comer picanha que aumentaram o valor do ovo, para que você coma picanha. Ai, não quero mais comer isso. Conheci um pastor que ele viajava muito, e nós o recebemos uma vez, e ele disse: pastor, nós perguntamos, você está querendo alguma coisa? O que você precisa? Só quero uma coisa. Não me leva para comer em restaurante, nem churrascaria. Deu uma inveja, irmãos. Porque eu já estou cansado de comer essas comidas industrializadas. Eu quero comer uma comida de verdade. Mas também já passamos períodos, queridos, de vacas magras. De você ter que remendar sua sandália aí havaiana com clips. Porque você não tinha dinheiro para comprar outra. E agora está caro, tá? E olha, no período bem barato. Lembra que seus pais dividiam a comida entre os filhos? Porque talvez você, como mãe, passou por isso. Abriu mão. Deixou de comer alguma coisa para dar àquele mais necessitado. O que eu posso entender, querido, que mesmo nesses períodos difíceis, Deus sempre coloca algo na nossa mão para poder abençoar. Não foi assim com aquela viúva que não tinha nada? Às vezes as pessoas chegavam na minha casa e era um período que nós tínhamos uma despensa onde a compra ainda era feita durante todo o mês. Então a gente tinha um estoque. Mas tinha períodos que aquilo ia baixando, diminuindo, e sempre tinha alguém que batia na minha porta pedindo alguma coisa, e eu, como filho mais velho, ia lá. E a pessoa queria uma comida, eu falava: olha, não tem nada. E a minha mãe ficava lá da janela ouvindo: Emilson, vem cá,
eu separei esse 1 quilo de fubá. Mãe, a gente só está com pouco, como que nós vamos fazer? E aí ela falava aquela frase que eu achava que era um versículo: o pouco com Deus é muito. Na nossa casa nunca faltou, querido. Dificuldades, todos enfrentam. Mas eu sempre ouvi isso: a mão do Senhor está conosco. E esse registro ficou na minha memória. Essa segurança de José, querido, foi passado pelos seus pais. Foi porque ele presenciou, foi o testemunho de vida. Ele poderia também ter feito uma outra opção, como os seus irmãos. Mas ele fez a opção certa. Por mais que ensine e te oriente, querido, a decisão de trilhar o caminho correto só depende de você. Eu já entendi isso. Que eu não tenho condições de que um escândalo aconteça na igreja. Porque o próprio Jesus fala sobre isso. É inevitável. Eu não tenho a capacidade de fazer uma igreja que seja sem erro. Por mais que eu pregue a palavra, vai ter uma hora que eu vou falhar, isso é certo. Mas eu sei de uma coisa, e tenho essa convicção por aquilo que eu presenciei durante todos os anos. A igreja que mantém ainda é o Senhor. É o Senhor, querido. E o maior sofrimento não acontece pelos escândalos, pelas palavras que são pregadas, e muitas delas heresia. Não acontece por aí. Eu ouvi de uma jovem que estava atravessando uma situação assim na sua igreja, de divisão, de separação, e nunca mais esqueci disso. Ela disse: pastor, o que mais nos abala é isso. Saber que vocês, e aí estava se referindo à liderança em geral, não entende que no momento de uma separação, quem mais sofre são os membros. Observa isso na vida de um casal. O homem geralmente se casa, a esposa e os filhos. Eu vou ficar com quem? Aí você vai para lá, você vai para cá. Eu sempre dou essa orientação, querida. Você, meu irmão, minha irmã, você que está casado. Não era isso que eu pensei, essa pessoa mudou. Você tem seus N motivos. Que eu não vou entrar nessa questão aqui agora. Não sou a favor da separação, deixo isso bem claro. Mas independente disso, enquanto você tiver os seus filhos e eles não forem adultos, a minha linha de pensamento é essa. Você tem que ser homem e ser mulher e segurar a onda sim. E aí depois que os filhos estiverem independentes, aí sim você vai, durante esse período, tentar buscar essa orientação. E se não conseguir, aí você pode tomar a decisão que você quiser da sua vida. Mas o bom seria que durante esse período, você fosse vendo e reconhecendo. Porque você nunca vai se separar daquela pessoa. Quer você goste ou não, por causa dos seus filhos. Então veja a nossa responsabilidade como liderança. Há momentos que a igreja passa momentos de fartura. Há momentos que existem momentos de escassez. Mas uma coisa nós precisamos ter: a segurança em Deus. Eu acredito que a instituição igreja
ela foi criada pelo Senhor. Eu acredito que quem mantém a casa do Senhor não são os nossos dízimos, não são as nossas ofertas, mas são essas portas e janelas dos céus que estão sendo derramadas sobre você, querido, que convencem você a compartilhar o pouco que você tem. E esse recurso, quando chega, querido, aqui em minhas mãos, chega com muito temor e reverência, porque é fruto de horas do seu trabalho. E esse recurso precisa ser aplicado com muito zelo. Por isso, a segurança em Deus, o prognóstico que José estaria dando aqui para Faraó, se não acontecesse, ele seria morto. Isso era um fato. E olha a firmeza dele no versículo 28, mostrando que, será que é Deus? Será que é da vontade do Senhor? Quando você tem dúvidas de algo, querido, é simples tomar uma decisão. Decida em não fazer nada até ter essa certeza. José disse: é exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. Meu irmão, para você falar isso diante de uma decisão em que isso está trazendo risco para a sua própria vida, tem que ser de Deus, querido. Porque nós tememos a morte, isso é até os dias de hoje. Mas por que Deus revelou algo justamente a um povo tão idólatra? Os judeus tinham a sua agricultura, sim, mas uma agricultura familiar. Tinha sua pecuária, tinha sua criação de gado, mas algo muito familiar para o seu sustento. Vendia alguma coisa para ter um recurso, para fazer troca, mas apenas algo familiar. O Egito já tinha sua agricultura, os seus celeiros, para depositar e estocar, querido. A arquitetura que nós vemos hoje, e ficamos aqui impressionados, a engenharia, já era bem desenvolvido naquela época. Olha aí as imagens que você vê de esculturas que temos lá no deserto. Olha aí as pirâmides, que até hoje é um mistério como que conseguiu. E outras situações naturais que você vê naquele local. A evolução hoje, tanto do povo judeu como do próprio Egito, tem sido extraordinário, extremamente rico. A realidade é que os planos de Deus, queridos, são bem maiores do que o nosso. Há coisas que você não vai entender. Há coisas que aparentemente para os seus olhos é algo ruim. E que eu sempre fico intrigado com esse versículo, como que todas as coisas cooperam para o bem, quando aquilo é um prejuízo para a minha vida. Como aquilo não trouxe resultado aparentemente em nada. Mas aí eu lembro, entre a palavra de Deus e aquilo que eu estou vendo, estou sentindo, eu ainda continuo fazendo a opção pela palavra do Senhor. Existem coisas que você não vai entender, querido. Existirá situações que não adianta você querer procurar uma justificativa, mas tenha essa certeza e essa convicção: Deus está comigo. Deus, a minha vida está nas mãos do Senhor. Podemos então aqui perceber que todo mal que trouxe esse sofrimento para José tinha um propósito de Deus para proteger o seu povo. O que era ruim, na verdade, o Senhor já estava antecipando lá na frente este fato. E coube José simplesmente, porque não podia fazer nada, coube a ele uma única coisa: manter a sua fé em Deus.
Existirá situações assim que você não poderá fazer nada. Não terá ninguém para recorrer. Não tem um tio, um parente, um irmão, alguém que vai te dar um suporte financeiro. O que eu vou fazer? Um período assim difícil da minha vida, eu fui para um gerente e disse apavorado, valores altos para pagar, cheque de cliente voltando e como pagar as faturas. E é incrível, parece que essas pessoas, né, não têm os mesmos sentimentos que nós, né? Ele disse: Emilson, fica tranquilo, todo mundo deve. E nós vamos resolver isso. Eu cheguei desesperado. E graças a Deus que não era um ímpio, era um cristão. Não quis me vender nada. Mas foi me orientando naquele momento de uma situação financeira muito difícil do país. E eu aprendi, querido, que mesmo nesses momentos difíceis, Deus continua conosco. Deus continua com você. Quando, após a morte do seu pai, José recebe seus irmãos. José não era uma pessoa alienado, que só via a bênção de Deus, que tudo que estava acontecendo ali era bom. Não, querido, eu não estou falando que havia prazer naquele lugar. Não há prazer no sofrimento, como também o próprio Deus não tem esse prazer, mas é real isso na nossa vida. Ele sabia qual era o motivo pelo qual ele estava ali. Às vezes nós nos fingimos de bobo. Eu estou passando por esse problema e eu não sei o que é. Como assim, querido? Quem decide a sua vida é você. Estou passando por esse problema na minha saúde, não sei o que está acontecendo. Come hambúrguer, pizza, toma refrigerante toda hora. A geladeira sua nem consegue fechar, porque ela está sempre aberta. E mesmo quando não tem nada, você abre para ver se tem alguma coisa. Isso não é nada fé, ansiedade, desespero. E se tiver, você vai comer tudo. Não sei por que estou assim. Você sabe, querido. José sabia, porque ele tinha passado por aquilo. Após a morte do seu pai, Gênesis 50, versículo 19, José disse essa seguinte palavra para os seus irmãos, e dá a entender que esses irmãos de José, mesmo vendo aquela situação, e houve uma prova, né? José testou os seus irmãos, eles continuaram ainda com o mesmo comportamento e com o mesmo sentimento. Eles se preocuparam porque o seu pai tinha morrido e disse: olha, essa cobertura que José está dando para nós, essa facilidade agora aqui no Egito vai acabar, porque o nosso pai morreu. José tinha um coração quebrantado, querido, mas os seus irmãos não. José tinha um coração temente a Deus, mas os seus irmãos não agiam dessa maneira. Eles pensavam em si mesmo. Sabe, queridos, quando nós tiramos o foco da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas dificuldades, e começamos a ajudar outras pessoas dentro das nossas condições, você vai observar isso. Que o seu problema pode ser grande, mas existem outros muito mais difíceis. José disse: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Você acha que eu vou agora aproveitar porque o meu pai está morto para
fazer a mesma coisa que vocês fizeram comigo? Eu estou aqui na posição para julgar alguém? Para apontar o dedo e dizer, foi isso, agora é a minha vez? Não. Eu acredito nisso. Durante muitos anos, eu fui muito crítico. Eu fui muito impiedoso com muitas pessoas e errei muito. Mas ao longo do tempo, a forma que Deus ajudou para me quebrantar foi para que eu vivesse dias difíceis. Como eu chorei, como eu jejuei, como eu pedi perdão ao Senhor. E até hoje, eu ainda continuo buscando esse quebrantamento. Nós não estamos aqui na posição de Deus, querido. Nós estamos aqui na posição de servos para entregar a mensagem do Senhor. Talvez para mim a mensagem mais importante de Jesus para mim é essa: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados. Venha até Jesus. Jesus tem a mensagem certa para você. Quando nós temos esse cuidado com a casa do Senhor, ao invés de nós acusarmos, não estou aqui dizendo o outro extremo, que tudo é amor, tudo é favorável, amém, não. Estou aqui mostrando, querido, que nós temos uma posição como líderes. Nós não estamos aqui no lugar de Deus para julgar ninguém. Porque se eu julgar, essa mesma sentença virá na minha vida. Por quê? Porque eu experimentei isso várias vezes. E no versículo 20 ele vai dizer: vocês planejaram o mal contra mim. Eu não sou bobo, não. Eu era jovem, mas aquilo que vocês fizeram foi errado. Você sabe quantas vezes a dificuldade chegou? Você sabe quantos momentos eu chorei querendo entender por que esse motivo os meus próprios irmãos se levantaram contra mim? Como nós, querido, servos de Deus, podemos se levantar contra os seus próprios servos? Como nós, cristãos evangélicos, podemos ser inimigos de outros que são cristãos? Não compete a nós. As igrejas são diferentes. Os hábitos, os comportamentos são diferentes. Mas aonde tiver um local que estiver pregando a palavra do Senhor, ali terá alguém vindo para Jesus, recebendo essas águas de descanso. Vocês planejaram o mal contra mim. José aqui representa, tipifica Cristo, representando esse lugar de conforto. Confesse o seu pecado. Reconheça os seus erros. Mas Deus o tornou em bênção, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. 7 anos de muita fartura estão para vir, disse José, mas sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Anos de fartura e anos de necessidade. Anos de muito recurso, mas anos de muita fome. Uma das coisas que nós temos maior dificuldade como cristão
E eu digo isso de uma forma geral, né? Eu sei que existem as exceções. É de fazer jejum. Você consegue fazer um jejum para uma questão de saúde. Mas para fazer um jejum para as coisas espirituais é uma luta. No ano passado, quantas vezes você abriu mão de algo que você gosta? E para mim, jejum é abrir mão de alimento. Não é jejum de vídeo e tal. Isso não enche sua barriga. Isso aí, para mim, é uma outra coisa. Tá? É um voto que você está fazendo com Deus. Estou falando de jejum. Quantas vezes você abriu mão de um alimento ou de um líquido para que você pudesse, né, dedicar ao Senhor? Eu já observei que existem alguns alimentos que para mim é muito difícil ficar sem ele. Eu não sei qual a fruta que você gosta, mas eu adoro uma banana. Eu gosto de prata d'água, da terra, eu como tudo. Não tem uma semana que eu deixo passar isso. E laranja, são as duas frutas. Uso outras também. E quando eu estou com fome, eu começo a tremer, começo a ter abstinência, gente. Eu tenho muita fome. E às vezes eu peço para minha esposa, tem ivermectina aí. Você já teve fome e não teve o que comer? É muito difícil, irmãos. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Nós não temos essa noção aqui no Sudeste, mas quando você começa a visitar o Nordeste e a ver os documentários, você vai entender que há dificuldade até de ter uma água de qualidade. Há muitos lugares que o cacto serve também de próprio alimento, não só para os gados, mas para a pessoa, que é a única coisa que tem. Eu fui a um documentário, não aqui no Brasil, em que as crianças faziam bolinho de terra e colocavam no forno para comer, porque era a única coisa que tinha. Nós esquecemos de muita coisa, querido. No momento de grande dificuldade, nós esquecemos que um dia nós tivemos fartura. Como que o tempo de escassez, querido? Como que o tempo de sofrimento consegue apagar as boas lembranças com muita facilidade? Mas Deus aqui estava levantando esse jovem de apenas 30 anos, que não tinha experiência que aqueles homens, que aqueles administradores tinham, mas tinha um propósito ali, de mostrar que ele ainda continua Deus. Com o tempo de escassez e sofrimento, consegue apagar os tempos de lembrança. Eu já pude ver vários testemunhos e várias visitas que eu fiz. Lembro de um período que, enquanto eu estava com meu pai no hospital, algumas pessoas, sabendo que eu era pastor, disse: olha, você não pode tocar, não pode, para não levar contaminação de uma ala para outra, mas se alguém te chamar, e aí me ensinava, as enfermeiras, como eu poderia fazer. E uma dessas visitas, já estando ali no hospital, acompanhando meu pai, eu fui visitar uma pessoa muito amada da igreja, que tinha um testemunho maravilhoso, mas naquele momento era um momento muito difícil da vida dela. E eu lembro das suas últimas palavras: pastor, como Deus pôde fazer isso comigo?
sabe aquele momento que você se cala, você não consegue dizer nada? Porque eu conseguia sentir o sofrimento daquela mulher. Os tempos difíceis, querido, apaga com facilidade os tempos de fartura na sua vida. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. E essa falta de alimento também já está faltando em muitas igrejas. Tempo de sequidão, querido, onde a palavra já não é mais pregada, aonde o que não importa, o que importa não é que pregue Jesus, é que você mexa com o povo, é que você movimente a igreja. Não, pastor, não fale de sofrimento. Não, de pecado não. E quando você não envia o alimento à casa, ao povo de Deus, o povo sofre. O meu desejo, querido, é dizer para você que esse alimento ainda continua e que vem do trono de Deus até nós. E que você não precisa ter fome e sede da palavra de Deus, mas você precisa se esforçar para fazer a sua parte. Não é as circunstâncias que vai fazer você estar mais próximo ou os momentos difíceis. As lembranças ruins não serão apagadas da sua mente, mas a escassez pode fazer com que você lembre, esqueça do período que Deus foi tão bom com você. E sempre no período de aniversário, em gratidão a Deus, vamos estar de pé? Eu vou lembrando das coisas que foram acontecendo aqui nesse local. Os pastores da Igreja Nova Vida é muito envolvido com o crescimento, ele participa, ele não é apenas um pregador, ele é muito mais do que isso. Hoje, ao entrar no banheiro aonde a igreja que está as crianças, o coração voluntário, eu estava olhando as louças do banheiro, a pia, o vaso sanitário, a torneira. Uma vez um jovem empresário disse: pastor, dá um pulo aqui. Eu fui. Estou precisando de uma ajuda. E aí ele me levou numa construção. E ele disse: eu sei que você não vai pedir nada, mas eu sei que você está precisando. Escolha aí o que você quiser. Isso é para a casa do Senhor. Tempos de vacas magras, irmãos. Tempos difíceis. Mas mesmo nesses tempos difíceis, não faltou a mão do Senhor. Você pode fechar os seus olhos. O desejo do Senhor, querido, não é que você seja como os irmãos de José, que só aproxime de outro e finge que nada aconteceu, porque há interesse. O
desejo de Deus é que você se aproxime dele, porque você teme e você sabe que a única coisa, irmãos, para nós que somos pobres, a única coisa que vai mudar a nossa vida não é a nossa formação, e que você tem que estudar, e que você tem que fazer os concursos, você tem que fazer os cursos técnicos, aquilo que você achar melhor. Mas isso não muda a qualidade de vida de ninguém. O que vai mudar, querido, é se você ama o Senhor de todo o seu coração. Uma pessoa apaixonada, ele pode não ter recurso, ele pode ser uma pessoa mais simples da igreja, mas ele tem algo que todos têm. Ele tem o seu tempo, ele tem o seu serviço, ele se prontifica. Obrigado, Senhor, por ter pessoas assim, pessoas como José, que estão aqui no nosso ministério durante esses 11 anos. Passaram por acusações, as enfermidades bateram a sua porta, o desemprego, os momentos difíceis no seu lar. Eu vou me separar. As traições, as decepções com você mesmo. Mas você optou em não parar. Você optou em permanecer lembrando do seu Deus. E esse Deus continua te visitando até hoje. Senhor, me ajude nesta noite a concluir essa mensagem falando da sabedoria, das coisas que nós precisamos nos posicionar e saber para quem nós estamos fazendo, e ter essa convicção, querido. Seu tempo na casa do Senhor não é um tempo perdido. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, de fato, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o Senhor continua sendo o seu Deus, continua sendo a sua força, o seu libertador. Venha, Senhor, com a tua graça, venha, Senhor, com a tua presença, venha, Senhor, com o seu amor sobre cada um de nós, e nos fortaleça. E nos ajude, Senhor, a ser como imagem e semelhança de Jesus Cristo. Você pode dizer obrigado, Senhor. Posso dizer, Deus seja louvado. Aleluia. E renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser.
ficar pra Levante suas mãos e declare isso. Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher segundo o teu coração. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a continuarmos olhando e caminhando contigo, fazendo a tua vontade, te servindo com integridade, buscando santidade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Deus abençoe, igreja. Deus abençoe. Amém.